Bom dia, exercício de hipérbole. Determine os vértices do eixo real, os vértices do eixo imaginário e os focos da hipérbole de equação 9x² menos 16y² igual a 144. Primeiramente, o que nós vamos fazer aqui é dividir toda essa equação por 144 para que o lado direito fique igual a 1 no formato da equação reduzida da hipérbole. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, dividindo toda a equação por 144, temos. Ok, então eu tenho 9x² dividido por 144 menos 16y² dividido por 144 igual a 144 dividido por 144, que vai dar exatamente igual a 1. E aí nós precisamos fazer essas divisões, 9 por 144 e 16 por 144. Então, eu vou rapidamente fatorar 144 e ver se eu consigo simplificar de forma fácil, sem ter que fazer conta na calculadora. Então, 144 dividido por 2 dá 72. Dividido por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Dividido por 2 novamente dá 9. 9 eu divido por 3 dá 3 e 3 por 1. Então, 144 é 2² vezes 3², que é igual a 16 vezes 9. Então, eu vou substituir 144 por 16 vezes 9 em todas as parcelas. Então, isso dá 9x² sobre 16 vezes 9, menos 16y² vezes 16 vezes 9 igual a 1. E aí vamos cancelar aquilo que nós podemos cancelar. Então, 9 com 9, 16 com 16. Então, nós chegamos ao resultado x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1. E aqui eu tenho, então, a forma reduzida da equação da hipérbole. Então, a primeira informação que nós vamos retirar aqui dessa equação é o eixo real. Então, nós queremos saber se o eixo real é paralelo ao eixo x ou ao eixo y. Então, nós identificamos na equação o termo positivo. E o termo positivo é x² sobre 16. E esse termo positivo envolve a variável x. Então, o eixo real é paralelo ao eixo x. E também, o termo que está aqui no denominador representa o A². Então, A² é 16, o que implica que A igual a 4. E se A² é 16, o outro termo que sobra, que é 9, tem que ser B². Então, o B é igual a 3. Ok? Bom, e agora nós podemos identificar o centro da hipérbole, x0, y0. Lembrando que na equação, na forma geral da equação, eu tenho x menos x0². Então, já que aqui só tem x², é porque x0 é 0. E aqui eu teria que ter y menos y0². Então, se eu tenho apenas y², é porque o y0 igual a 0. Então, meu centro é o ponto O, 0, 0, ou seja, é a origem do sistema. Bom, sabendo disso, sabendo os valores de A e B, nós podemos calcular o valor de C² usando a relação do triângulo retângulo, que é C² igual a A² mais B². Isso dá 16 mais 9, e que implica que C² é 25, que implica que C igual a 5.
Bom, então nós temos aqui várias informações. Então, o A é 4, o B é 3, o centro é o ponto 0, 0, o eixo real é paralelo ao eixo X e o C igual a 5. Então, a seguir, nós vamos identificar, né, os vértices. Então, os vértices do eixo real. Então, para a gente identificar os vértices do eixo real, eu vou fazer aqui um gráfico. Vou colocar os pontos todos no sistema de coordenadas. E assim identificamos tudo, focos, vértices do eixo real, eixo imaginário, etc. Bom, o centro é o ponto 0, 0, tá? Então, deixa eu escrever aqui o centro da hipérbole é o ponto 0, 0. E eu sei que o eixo real é paralelo ao eixo X. Então, o eixo real tem que estar aqui sobre o eixo X, já que o centro é a origem. Então, os vértices estão aqui sobre o eixo X. E a distância de um dos vértices até o centro é dada pelo parâmetro A, que é exatamente 4. Então, o primeiro ponto aqui, A1, o vértice, tem distância até a origem igual a 4. Então, esse ponto tem que ser menos 4, 0. A seguir, o outro ponto, A2, tem que ter distância da origem até o A2 tem que ser da mesma 4. Portanto, o A2 tem que ter coordenadas 4 e 0. Bom, então achamos os vértices do eixo real, vamos agora achar os vértices do eixo imaginário. Deixa eu só ver aqui o que nós vamos achar depois. Ops. Os vértices do eixo imaginário e os focos. Ok. O eixo imaginário. O eixo imaginário é o eixo que passa pelo centro. O centro da hipérbole é ponto médio desse eixo e é perpendicular ao eixo real. Portanto, ele tem que estar aqui em cima do eixo Y. Então, os vértices, que eu vou chamar de B1, vamos pegar outra cor, B1 e B2, o que eu sei é que a distância de cada um desses vértices até a origem é dado pelo parâmetro B. Então, a distância de B até a origem, de B2 até a origem, é 3. Então, significa que esse B2 tem coordenadas 0, 3. Da mesma forma, como a distância do centro até B1 tem que ser 3, então esse ponto B1 tem que estar na posição x igual a 0, y igual a menos 3. Ponto. E falta agora, então, encontrar os focos. Os focos nós sabemos que tem que estar sobre a mesma reta que passa por A1 e A2, ou seja, o eixo real. Então, os focos vão estar mais ou menos por aqui, F1 e F2. Ou seja, F1, a distância de F1 até o centro é dada por C, que é 5. Então, a distância até o centro é C igual a 5, portanto, esse ponto tem que ser menos 5, 0, e o F2 tem que ser 5, 0. Porque a distância desse ponto F2 até a origem tem que ser igual a 5, que é dada pelo parâmetro C. E com isso nós concluímos o exercício. Até o próximo vídeo.